Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo, segue a gente lá no Instagram e vamos logo aí às informações. Bom, galera, vamos fechar o girão de notícias dessa sexta-feira falando mais da questão das finanças aí e do atual momento financeiro do Vasco. Dando prosseguimento a essa coletiva tenebrosa que nós tivemos aí pelas 11 horas da manhã. Primeiro, eu vou deixar com vocês o presidente do Vasco, Jorge Salgado, comentando a nota oficial do Vasco, aonde a própria diretoria disse que após a decisão tomada pelo juiz ali do TRT1, o Vasco ficaria inviabilizado com aquelas penhoras chegando a quase 100 milhões de reais. E o curioso é que na resposta dele, ele diz assim: eu não sei quem foi que disse que o Vasco é inviabilizado. Sendo que a própria nota oficial do Vasco, Jorge Salgado, disse isso, que se a decisão fosse tomada da maneira como foi, o Vasco era inviável e teria que encerrar as suas atividades. Mas enfim, ele vai comentar aí que o Vasco é sim totalmente viável e não sabe quem foi que disse isso aí, sendo que a própria nota oficial do Vasco disse exatamente isso. Nossa diretoria tá mais perdida do que cego em tiroteio. Confere aí. Não sei de onde pode passar pela cabeça de alguém que o Vasco não seja viável. O Vasco é um clube absolutamente viável. A gente vive um momento de dificuldade, a herança foi pesada na hora que a gente chegou aqui no clube, mas aos poucos a gente está colocando o clube em ordem. A gente tem uma equipe muito competente, a gente tem pessoas do mais alto gabarito, estamos trabalhando com afinco para resolver os inúmeros problemas que aqui a gente encontrou quando chegamos. E a gente está tirando da frente uma série de problemas, estamos aí avançando em uma série de questões e a gente tem a certeza absoluta que a gente vai conseguir, ao final de tudo, resolver várias questões que nos afligem hoje. Bom, galera, agora vamos para uma parte muito importante do nosso vídeo. No vídeo anterior, eu elogiei muitas perguntas feitas pelo Lucas Pedrosa e também pelo Flávio Dias. E nessa parte agora aqui do vídeo, eu vou trazer para vocês a pergunta feita pelo companheiro Lucas Pedrosa. Ele voltou a tocar naquele assunto da captação dos 70 milhões. Por que o Jorge Salgado não cumpriu a promessa dele de entrar com esse montante? E para minha surpresa, na resposta dele, ele colocou a culpa dele não ter conseguido captar esses 70 milhões na queda do Vasco para a segunda divisão. E já faço um parêntese aqui, eu acho que a função de um gestor é ele mapear e prever todos os cenários. Qual seria o cenário do Vasco na primeira divisão? Qual seria o cenário do Vasco na segunda divisão? Um gestor, ele está preparado para qualquer tipo de problema. E não dá para usar a muleta de que não, a gente achava que o Vasco não ia cair. Você não pode usar essa muleta. O Vasco estava com um caminhão de salário atrasado, numa crise política danada. Toda hora naquele momento era presidente é um, presidente é outro, caiu eliminar, voltou a eliminar. O Vasco estava naquela instabilidade. E outro fato que me chama a atenção, o Jorge Salgado dá a desculpa de que não sabia que o buraco era tão grande. Então, mais uma vez, a gente volta àquele papo de herança maldita. Ele falou isso no primeiro bloco, na resposta anterior, que eu trouxe para vocês sobre a questão do Vasco estar ou não inviabilizado, e ele vai dizer que foi pego de surpresa, porque na cabeça dele o montante era 600 e poucos milhões, quando eles assumem de fato o rombo vai para 830 milhões, e ele diz que ninguém ali imaginava que podia chegar nesse montante, sendo que ele tem dentro da gestão dele o Adriano Mendes, que era o cara que era o financeiro da gestão anterior com Alexandre Campelo. Só no final ali que o Adriano Mendes saiu e ficou o Carlos Leão. Então como é que não sabia que o valor era todo esse? Então assim, cara, é um show de horrores, é bem complicado. Eu vou deixar com vocês o Jorge Salgado comentando aí o porquê que ele não conseguiu honrar a promessa de campanha, que era assumir o Vasco e entrar com um aporte de 70 milhões de reais. Tem dois momentos aí, um momento da campanha e um momento pós-posse, tá? O que aconteceu durante a campanha? Estava começando a pandemia, praticamente começando, e a gente sem saber quando terminaria, mas com uma perspectiva que ela terminasse aí ao longo do ano passado, tá?
E ela foi se prolongando, a gente tomar posse, e ela perdura até hoje. Então, o que acontece? Aqueles recursos que a gente tinha como meta captar, a gente começou a ter dificuldade, não só pela pandemia, mas também a instabilidade política interna do Vasco trouxe um certo estresse do ponto de vista de captação. Afora isso, como você bem falou, quando a gente está na campanha, a dívida do Vasco era 600 milhões. Quando a gente assume, a dívida do Vasco era 850 milhões. Quando a gente estava na campanha, a receita do Vasco era 250 milhões. Quando a gente assume, a receita do Vasco é 100 milhões. Então, eu pergunto a você o seguinte, volto agora a pergunta para você. Você acha que é fácil você fazer uma captação de recurso, mostrando um balanço que você tem 100 milhões de receita e 830 milhões de despesa? É fácil convencer um investidor a colocar os recursos de um clube nessa situação? Quando a gente fez a campanha, não era essa a situação. Se você me perguntar, você tinha conhecimento que poderia acontecer aquilo? Não tinha a menor ideia. A gente recebeu o impacto da notícia ruim quando a gente praticamente assumiu, porque no balanço anterior, no balanço de final de ano, o passivo trabalhista só entrou no último mês da gestão do Campelo. A gente não tinha a menor noção que pudesse acontecer isso. Não havia nenhuma indicação da nossa parte, dos membros da nossa campanha, e até da oposição e de qualquer pessoa que estivesse acompanhando a campanha, que isso pudesse acontecer. Tanto é verdade que a gente está com auditoria, a gente está apurando esse passivo que entrou no final do mês, no final do ano, que alterou completamente as condições de captação. Se já eram difíceis a gente captar dinheiro, mas a gente tinha boas possibilidades, ficou mais difícil ainda depois dessa repercussão toda negativa desse passivo fiscal que entrou no final do ano. Então, uma coisa é você captar com 250 milhões de receita e 600 milhões de passivo. A outra é você captar com 100 milhões de receita e 830 milhões de passivo. São cenários completamente diferentes. Bom, galera, e para finalizar, tem dois temas importantes aí. Se ele ainda vai conseguir captar esse recurso por Vasco, ele foi perguntado também quanto já emprestou por Vasco na atual gestão, como é que o Vasco vai pagar, e ele não gostou muito do tema, não. Vou deixar com vocês o próprio Jorge Salgado comentando essa situação. Além também de ter sido perguntado se é só isso que a atual gestão tem para apresentar para o Vasco da Gama. Mas antes de eu deixar a resposta do Jorge Salgado aqui, presta bastante atenção. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixa no OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir o campeonato alemão de graça. Tem Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, só tem jogão rolando e a Bundesliga já começou. Além disso, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí, toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular. Inclusive, a OneFootball recentemente fechou uma parceria com o Vascão e tem ainda mais conteúdos do Vasco dentro do aplicativo da OneFootball. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Eu vou deixar com vocês o Jorge Salgado comentando os temas que eu abordei. Obviamente a gente tem a oferecer muito mais. Agora a gente está fazendo os ajustes, né, para caminhar numa direção de ter muito mais benefício ali na frente. Como eu pautei anteriormente, a gente pegou uma situação que não era nada confortável. Inclusive, como é que você vai fazer o plano B? Você tá na Série A, disputando a competição. Ela só termina na última rodada. A gente poderia, sim, cair. Mas você não faz esse ajuste de um dia para o outro. Acaba o campeonato, você está na Série B, você não consegue se ajustar imediatamente. Você tem que ter algum tempo para fazer isso.
E você tem que rever as tuas condições do ponto de vista de ir ao mercado para tomar dinheiro. Você está com uma outra situação completamente diferente. Mas o que a gente fez e o que a gente está fazendo? A gente tem feito um ajuste severo do ponto de vista de custos, tá? E estamos tentando, de todas as maneiras, tentar melhorar a nossa receita. A gente vai sair desse buraco simplesmente fazendo isso, quer dizer, aumentando, trabalhando para aumentar a nossa receita, diminuir o nosso endividamento. A gente tem ações em andamento para diminuir o nosso endividamento. Na medida que isso for acontecendo, você vai ter melhores condições de ir ao mercado para tomar dinheiro. Hoje, se você for ao mercado para tomar dinheiro, você vai tomar o custo desse empréstimo é custo praticamente de agiota. Quem que vai emprestar um dinheiro para o Vasco nessas condições? Então, sim, eu fiz um aporte financeiro ao Vasco numa situação de grande dificuldade. Você deve lembrar, quando eu assumi, eu tinha 5 meses de salário atrasado. Como é que você vai começar um trabalho com 5 meses de salário atrasado, sem ter crédito? Então, eu tive que utilizar alguns recursos meus. Não fico aqui querendo dizer quanto. Já foi até pautado numa reunião de conselho, a contragosto meu, porque eu também gostaria de saber de determinadas pessoas quanto elas têm depositadas em banco. E o banco não divulga saldo de cliente. Mas aqui, por conta de uma transparência espetacular, eu tenho que dizer quanto é que eu aportei no clube. Me causa muito constrangimento essa pergunta. Não devia estar falando sobre isso. Mas, enfim, coloquei alguns recursos de maneira relevante no clube. Não tenho nenhum arrependimento de ter feito isso. Se eu fiz isso foi porque eu poderia ter feito fazer. Sou uma pessoa já experiente, com responsabilidade. Vou esperar para receber esses recursos. Na medida que o Vasco puder me pagar, vai me pagar. Se não puder me pagar, vamos ver o que pode acontecer. Mas, ô Lucas, o importante é isso, quer dizer, mesmo com a falta de recursos de captação de 70 milhões, a gente avançou muito do ponto de vista de honrar os nossos compromissos, manter em dia os nossos pagamentos. Agora, ainda tem uma travessia longa. A gente está com uma perspectiva de solucionar isso. A gente está trabalhando, eu tenho trabalhado com a minha equipe, com a área financeira, incessantemente na captação de recursos. Eu tenho ido em diversas casas aí, bancos e assets, vendendo o nosso projeto do Vasco. Tem havido boa receptividade. Está em análise em 2 casas o empréstimo para o Vasco. Está sendo analisado. Isso não é feito assim de uma hora para outra, mas a gente está trabalhando muito nessa direção de captação. Eu não desisti disso. Eu acho que está na hora de a gente ir ao mercado, testar o clube do ponto de vista de captação, para eu não ter que colocar os meus recursos e ser questionado por A, B ou C, de quanto é que eu coloquei, quanto é que eu tenho dinheiro no Vasco. Eu quero tirar a pessoa física do Vasco, eu quero o Vasco se relacionando com o mercado financeiro de maneira institucional. Essa é a minha meta e o meu objetivo. Bom, galera, complicadíssimo. Vamos aguardar, torcer, como eu falei no vídeo anterior, para Papai do Céu ter piedade do torcedor vascaíno. Porque, olha, o presente do Vasco é tenebroso e o futuro que se avizinha não tá muito legal também, não. Que pelo menos ao findar dessa temporada, nos primeiros dias ali de dezembro, o Vasco, por um milagre, consiga retornar a primeira divisão, beleza? É isso, vou encerrando minha participação por aqui. Amanhã, bem cedinho pela manhã, por volta de 6 da manhã, já tem vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. Eu qualquer momento de quem volta, mas tamo junto, valeu, fui!